E sobre a apreensão de armas, Paulo, ontem no Rio de Janeiro, a polícia conseguiu uma apreensão enorme. Foram 31 armas apreendidas que podem ter chegado ao Complexo da Maré pela Baía de Guanabara. A imagem é terrível, né, Rafael? A imagem é quase que inacreditável. Ora, foram 8,5 toneladas de drogas, 31 armas, sendo 23 fuzis, 75 granadas, além de munição. Parte dos fuzis estava dentro de 3 containers num depósito na Nova Holanda, que fica pertinho da Avenida Brasil, uma das favelas do conjunto. E agora vai ser investigada essa suspeita se essas armas entraram ou não pela Baía de Guanabara. Houve um intenso tiroteio, foi uma operação enorme da polícia do Rio de Janeiro. Os fuzis foram recolhidos de um traficante famoso lá no Rio de Janeiro. A polícia disse que essa mega apreensão de ontem só pode ser comparada a uma outra feita no Complexo do Alemão em 2010. Mas lá em 2010 foi uma ocupação que durou vários dias, com a participação das Forças Armadas. Então, numa operação solteira, pontual, em um determinado específico, foi a maior da história do Rio de Janeiro. Armas usadas por terroristas, segundo a polícia, que usam a comunidade como escudo e estão sendo patrocinados por cartéis internacionais de traficantes de drogas. Há investigações em andamento sobre as formas de financiamento desses grupos, segundo a polícia do Rio de Janeiro. E certamente, né, não é arma que vem aí através do contrabando, vem das nossas fronteiras, vem através de embarcações que chegam aí ao litoral brasileiro também, certamente com o envolvimento da corrupção, né, porque nem tudo consegue entrar aqui se não há um agente público corrompido, né, para fazer vistas grossas, para impedir ali a fiscalização. Nós já tivemos exemplos de outros conjuntos aí de armas, verdadeiros arsenais que chegaram, né, a nossa sociedade aqui, à mão dos bandidos, por aeroportos cuja fiscalização ninguém desconfiava que pudesse ser burlada, falha, né? Aeroporto do Galeão, armas que chegaram dentro de um filtro de piscina, aqui no Porto de Santos, também dentro de máquinas agrícolas. São exemplos aí que não nos deixam esconder esta preocupação, né, com esses crimes de corrupção. E tudo isso tem a ver com as organizações criminosas cuja investigação está prejudicada, né, por conta dessa decisão recente do ministro Dias Toffoli, que mais uma vez foi o meu destaque inicial aqui. Ele contraria decisões de turmas do Supremo Tribunal Federal ao impedir a utilização do COAF para essas investigações. Tem uma decisão... Tem que seguir o dinheiro, né? O tal do follow the money, né? Quando você interrompe essa cadeia, você perde na investigação. Vai ser impossível vencer essa guerra apenas tentando fazer essas apreensões. Eu bato palma para a polícia. É claro que a gente comemora cada apreensão de drogas, carregamento de armas aí, mas isso aí, as estatísticas mostram que é 5%. Moto contínuo, né? Moto contínuo. É 5% do que eles conseguem movimentar. Veja a Cracolândia aqui, é um exemplo disso. A Cracolândia que o hoje governador, quando era prefeito, o João Dória, achou que ia acabar, né? Não acaba nunca, ela proliferou. Ainda essa semana nós tivemos notícia de uma sucursal da Cracolândia, se é que se pode dizer assim, em Carapicuíba. Carapicuíba, né? Na região metropolitana. Não adianta, o crime está compensando, infelizmente, a sensação de insegurança, apesar de todos os esforços do governo do estado, o governador tem publicado, né, a ação da polícia e é efetiva mesmo, apesar de tudo isso, a população não se sente segura. Porque você tem organizações criminosas, né, que são poderosas, que movimentam aí quantias relativas a PIB de países vizinhos, que são muito bem estruturadas, que são verdadeiras empresas, né, só que do lado do crime. Então, e a movimentação financeira, na minha avaliação, e a história de combate à máfia, mostra que você só consegue estancar a atividade
dessas organizações quando você sufoca financeiramente, quando você acaba com a grana. Porque se você tirar a grana das organizações criminosas, elas perdem poder e elas perdem a sua matéria-prima, né? O tráfico de drogas, o tráfico de armas, elas não conseguem atuar. É importante, assim, hoje está mais difícil transacionar dinheiro, porque tem pactos e acordos mundiais com mais de 100 países, enfim, de rastreamento e de acompanhamento. Então, por isso que o Brasil ontem foi criticado, inclusive lá fora, por causa da decisão do Toffoli, porque interrompe um processo de investigação, que o Pedro chamou a atenção aqui, relevante. Então, o Brasil, por exemplo, é signatário de um acordo que tem que trocar informações de transações que são suspeitas, né? Então, quando o Brasil interrompe essa investigação, ele para de fornecer informações. Ele continua recebendo, mas para de fornecer. Então, está mais difícil para o dinheiro. O que a gente não pode é facilitar, porque o dinheiro ainda consegue andar por aí, em mala e outras formas, enfim, mesmo pelo sistema financeiro. Cueca, pois é, meia. Pois é, e a gente está recebendo a informação que a Polícia Federal suspendeu todas as investigações que tem base aí em dados do COAF. É uma pena. Uma pena mesmo. O presidente do Supremo ontem estava num evento no Mato Grosso, né? Ou no Mato Grosso do Sul. Não, era Mato Grosso. Mato Grosso? É. E ele disse o seguinte, quando indagado pelo jornalista sobre a decisão que tomou nessa semana. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário e o Judiciário faz a quebra de sigilo. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade e isso é uma defesa do cidadão. Ele embasa bem, né, a sua decisão. Mas não tem sentido, Zé Paulo, pelo que a gente tem explicado aqui ao longo dos últimos dias. O COAF, ele não vai atrás de ninguém. O COAF é alertado pelo sistema financeiro de movimentações atípicas. Ele não pode entrar. Se o COAF está entrando na conta de alguém, eu estou de acordo em punir o membro do COAF que está fazendo isso. Ele não tem esse acesso, Thaís. Ele é só uma ponte entre o sistema financeiro, que é obrigado a reportar, e o Ministério Público, que é alertado se houver realmente incompatibilidade. Eu confesso que eu não entendi. Essa declaração do ministro Dias Toffoli é o que todo mundo pensa, é o que é a regra do jogo, né? O COAF avisa se precisar investigar mais a fundo, ele pede autorização para a Justiça. Agora, não dá para pedir autorização para a Justiça, né? Para um simples ato que é feito de forma eletrônica, uma movimentação atípica. Você vai pedir autorização sem você saber quem vai movimentar de forma atípica uma conta? Como é que você vai fazer? Como é que você vai proceder isso de uma forma prática? Você vai ter uma bola de cristal para adivinhar? Eu acho que aquele CPF ali vai modificar. Não, então vamos pedir. O COAF tem acesso, né, Pedro? O COAF não tem acesso. O COAF é alertado. Sim, alertado e aí ele pode perfeitamente abrir. Isso é legal. Mas o COAF não vai investigar nada. Ele vai avisar o Ministério Público. Não vai, mas ele vai ter acesso a essa movimentação atípica. Isso sim. E aí ele avisa. Sim, a movimentação atípica sim. Mas a partir do momento que você tem uma investigação sendo iniciada por um alerta do COAF, sem autorização judicial para proceder ali os primeiros atos preparatórios dessa acusação, você, segundo o ministro Dias Toffoli, essa investigação está inviabilizada, né? Então, esse que é o perigo dessa decisão que a gente vem alertando desde o começo da semana aqui. E sim, o crime organizado está sendo beneficiado por esta decisão do Supremo, que ficou para novembro. São 6 meses aí pela frente em que nós não teremos investigações a partir desse alerta feito pelo COAF. Isso não vale só para crime do colarinho branco, vale para qualquer crime. E por conta de vazamentos seletivos que aconteceram aí ao longo de investigações passadas do COAF para as autoridades competentes. O presidente Dias Toffoli podia alterar a pauta, né? Claro. E trazer esse assunto agora para agosto, então, já que ele tomou a decisão e não deveria ter tomado a decisão. É claro que é direito dele tomar a decisão agora, sozinho, ele é o plantonista, o presidente do Supremo, mas é uma decisão tão abrangente e com tantos bons argumentos de ambos os lados que ela deveria ter sido tomada pelo plenário. De novo, repito o que eu disse aqui ontem, o Dias Toffoli foi eleito e no discurso dele disse que pretendia dar mais poder ao colegiado, dar mais poder ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E o que ele faz em decisões assim é desidratar o plenário, é desidratar o Supremo e estimular
cada ministro a se comportar como se ele fosse um Supremo em si. Foi assim que se comportou o ministro Dias Toffoli. Para recuperar ou para tentar desfazer esse mal-estar feito, deveria reunir os colegas, alterar a pauta e decidir essa questão agora em agosto, porque ele diz, é para defender todo cidadão. Qual cidadão? A minha pergunta a ele é a seguinte, um cidadão comum que fosse eventualmente atingido pelo COAF, se sentisse injustiçado por isso, teria movimentado o plantão do Supremo Tribunal Federal? Certamente não. Ó, tô recebendo a informação aqui, né, de um procurador que está nos ouvindo aí, e ele me diz o seguinte, o COAF só sabe da operação específica, né, que foi realizada. Ele não tem acesso a toda essa movimentação. Então, repetindo aqui, trazendo mais uma vez aquele exemplo, o CPF tal faz uma movimentação muito maior do que ele costuma fazer. Às vezes tem explicação para isso, né? E o exemplo da herança é o mais comum. O banco é obrigado a ligar para o cliente e perguntar. Antes de reportar para o COAF, o banco liga para o cliente e fala, escuta, eu preciso que você justifique essa movimentação tão alta na sua conta. Aí o cliente tem que justificar. Se não houver justificativa, ele aciona o COAF. E é por isso que o sigilo nesse primeiro momento, Thaís, é muito importante, né? E é fundamental, porque pode ser mesmo uma movimentação atípica, o sujeito pode ter vendido uma casa, né? Pode estar querendo... recebido uma herança. Pode ter recebido uma herança. Há justificativa para movimentações atípicas, né? Sim. Agora, se ele movimentou, que nem o Queiroz lá do Flávio Bolsonaro, né? Não sei quantos milhões, o cara tinha um salário lá de 10, 15 mil reais. Como é que ele faz essa movimentação em motorista, né? Tempo? Motorista. Se ele não recebeu herança, se ele não, né? Isso tem que ser explicado. E aí, claro que no segundo momento, com autorização da Justiça, essa investigação avança e, se for necessário, aí sim se pede a quebra de sigilo fiscal, bancário e até mesmo mandados de busca e apreensão. Para fechar, Pedro, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Boa pergunta. 8h46.